Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia nesse domingo maravilhoso, onde nós vamos ter a oportunidade de estudar mais um pouquinho, né, o Evangelho, né, de Jesus, um pouquinho desse manual de vida que ele nos ofertou e que o Espiritismo veio nos trazer, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, tá? A indissolubilidade do casamento, tá? E nós vamos discorrer sobre esse tema e tentar fazer as reflexões devidas, né, para que a gente possa aperfeiçoar e consolidar isso dentro dos nossos corações, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, como de costume, a gente faz uma prece, né? E eu vou colocar logo aí em evidência o nosso anfitrião do dia, né? O nosso mestre Jesus aí na frente de todos, para que vocês possam, junto comigo, visualizando essa imagem querida aí à nossa frente, elevar os nossos pensamentos ao Mestre querido, contente por essa reunião que estamos fazendo hoje, para falar um pouco das suas palavras, das suas reflexões e sentir, né, nessa oportunidade a sua presença e a presença da espiritualidade amiga. Então, peço a todos agora que nesse momento eleve o pensamento, nossos melhores pensamentos, com muita gratidão, com muita alegria, por podermos estar aqui reunidos pedindo ao Mestre querido todo esse amparo, todo esse apoio necessário para o nosso aprendizado. Que possamos, Pai querido, caminhar todos os dias em sua direção, vencendo as dificuldades, vencendo os obstáculos do cotidiano. Muitas vezes, problemas difíceis, doloridos, temos que enfrentar, mas sabemos que perto de Ti, com o seu apoio, com a sua mão amiga, sempre a nos estender, fica muito mais fácil. Que possamos, então, nos manter sempre vibrantes para que essa companhia benfazeja esteja sempre próximo de nós. Abençoa a todos nós, abençoa a nossa família, abençoa a humanidade como um todo, nesses períodos de dificuldades, e que possamos juntos caminhar sempre em sua direção. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E que assim seja, então, meus amigos, que possamos juntos estar sempre caminhando em direção ao Mestre Jesus, independente das nossas dificuldades, que possamos sempre prosseguir. Tá certo? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento, capítulo 22, né? E vamos discorrer de forma tranquila, fazendo as reflexões que forem necessárias para que a gente possa aprimorar, né, e absorver ao máximo esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 22, vou colocar aqui na tela para vocês. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, né, o nome do capítulo, a indissolubilidade do casamento, item 1 a 4, tá certo? Vamos lá, então. Item 1. O Evangelho nos diz o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então você vê que Jesus, a todo momento, ele era questionado sobre algumas regras que já vinham vindo de outro, do Evangelho de Mateus, né? Aliás, desculpa, de Moisés, né? Daquele Evangelho do Velho Testamento. Então, em volta e meia, ele ia sendo questionado sobre algumas coisas que daquela época para ver qual era a resposta que Jesus dizia. Então, toda hora ele era testado, tentado, né? E ele respondeu aqui nessa situação o seguinte: não lestes que aquele que criou um homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. E aqui nós estamos estendendo isso a todo tipo de união, né? Embora o Evangelho tenha sido escrito naquela época e os textos se refiram a isso, nós falamos de toda a união, todo o amor, toda a família constituída, né? Então, todos aqueles que constituem uma família por meio do amor, desse sentimento tão maravilhoso, se incluem nesse texto. Assim, já não serão duas pessoas, mas uma só carne. Não separa, pois, o homem o que Deus juntou. Então, todas as vezes que alguém une uma outra pessoa com o propósito de formar uma família, ele se encaixa nesse texto,
deixando de ser apenas duas pessoas que têm vontades e objetivos separados. A partir do momento que nós conjugamos e fazemos um matrimônio e construímos uma família, nós acabamos unindo os nossos propósitos nesse momento e deixamos de ser dois individuais e nos tornamos um só. É isso que Jesus aqui está explicando. E ele continua. Mas por que, então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. E aí Jesus explica que em razão dos sentimentos que as pessoas nutriam naquele momento, sentimentos mais endurecidos, que foi que Moisés deu, ofertou aquele conselho, no sentido que de despedisse vossas mulheres. E ele disse, mas nem sempre foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher de outro, despediu também, comete adultério. E aí, Jesus aqui faz uma analogia ao adultério, mas a gente sabe que todas as vezes que o evangelho aqui se refere à questão do adultério, não se fala apenas da traição entre homem e mulher, mas também quando qualquer tipo de ato, né, que possa ser encarado como contrário aos interesses do casal, né, dos interesses comungados enquanto casal, enquanto constituidores de uma família, né? Então, veja, a traição envolve vários aspectos, não somente o aspecto carnal, propriamente dito. Então, muitas vezes, não existe mais compatibilidade de pensamentos, não existe mais identificação de objetivos. Então, todas as vezes que isso se quebra, a gente pode entender que o adultério aí está encaixado, né? Para que a gente possa atualizar para os dias de hoje, né? E aí ele fala, claro, também em relação à traição propriamente dita, né? Mas vamos lá, vamos seguindo para a gente entender um pouquinho o que Jesus conclui nesse texto, né? Indo para o item 2, ele fala o seguinte, imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E aí a gente já começa e questiona, né? Imutável só há o que vem de Deus. Todo casamento constituído entre homens e mulheres, eles são necessariamente obras de Deus? Ou às vezes envolvem interesses pessoais? Ou será que às vezes não existe a conveniência para que aquele casamento ocorra? Quando existe a conveniência, interesses além daqueles que deveriam existir como o amor, isso é obra de Deus? Reflitam, tá? Para a gente refletir. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudança. Então, o que ele está querendo dizer é que a união entre homem e mulher já vem de muito tempo, é uma obra de Deus que possibilita, claro, o progresso da humanidade, né? Possibilita a multiplicação dos seres, né? Possibilita as pessoas reencarnarem aqui na Terra, mas em relação à própria lei que normatiza o casamento, ele diz que isso pode mudar de tempos em tempos e que já são diferentes em diversos lugares do globo, né? Então, isso são obras dos homens, são criações do homem, né? Então, isso sim está sujeito às alterações
conforme o bel prazer da humanidade, conforme a sociedade vai evoluindo, né? Como tem a vida. Como hoje é possível ter diversas formas de união já prescritas em lei, né? Continuando. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país, em outra época. Isto pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. O que está querendo dizer aqui? Nós sabemos que em outros países, né, do Oriente Médio, por exemplo, um homem pode desposar várias mulheres e isso é perfeitamente legal segundo as leis daquela sociedade. Esse mesmo costume, esse mesmo uso e costume, aqui no Brasil não é possível. Aqui seria considerado adultério. Então vejam que isso é muito relativo, mas Deus é um só. As palavras deles alcançam toda a humanidade. Não existe um evangelho para cada situação do país, para cada situação do mundo, né? Para cada sociedade que pertence ao globo. Então veja, nós temos que ampliar nossa mente e entender essa questão do adultério que a gente encara aqui no Brasil pode ser encarado da mesma forma lá em outro país, lá no Oriente Médio, ou o adultério lá seria outro tipo de traição, outro tipo de perda de confiança, não é? Então vejam que isso esse termo adultério ele é muito mais amplo, ele pode ser encarado de várias formas, se não apenas sob nosso acanhado entendimento aqui da onde nós estamos alocados, tá bom? Então vamos lá, continuando. Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então, veja, em alguns lugares, dependendo dos usos e costumes, né, dependendo da legislação, basta apenas o religioso. Esse é o absoluto, é o casamento que realmente tem validade. Noutros, apenas o casamento civil é suficiente. Noutros, é preciso que haja comunhão dos dois. Então, vejam, isso são leis criadas pelos homens. Não foi Deus que determinou. Porque se fosse Deus tivesse, ou Jesus que tivesse determinado isso tinha que ser uniforme em toda a região, para todo o país, para todo o mundo, para toda a humanidade. E não é assim que acontece. Então, são leis mutáveis, são leis criadas por homens, não leis absolutas, imutáveis como as leis de Deus. Tá bom? Continuando. Mas na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Olha só que interessante esse termo aqui, né? Mas na união do sexo, a par da lei material, apesar de existir uma normativa material que hoje, inclusive, foi estendida para outros tipos de uniões, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei. E essa outra lei, diferente da lei humana, que volta e meia ela é adaptada para a sociedade, com o progresso da sociedade, com a amplitude de conceitos da sociedade. Hoje o conceito de família é muito mais amplo do que o conceito anterior. Antigamente, para que você constituísse família, era necessário que se fosse casado no papel. Hoje, muitas vezes, apenas morar junto, ter uma união estável, já é considerado uma família. Então, isso, veja, foi alterações que a legislação foi fazendo. Né? Então, as leis dos homens mudam, mas tem uma coisa, uma lei que é imutável, e essa lei ela tem que ser levada em consideração, independente do tipo de união que se está estabelecendo. E essa lei é a lei do amor, né? Exclusivamente moral, imutável, lei de Deus, tá certo? Quis Deus, ele continua aqui, que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo algum. Né? Então, nas condições ordinárias do casamento, quando se estabelece que o casamento
por si só, apenas a união, isso é suficiente? Não. É preciso que haja esse sentimento, esse elo. É preciso que haja realmente esse encontro de almas, essa identificação de propósitos, de constituir uma família. Né? Isso é a lei do amor. E aí, nós vamos trazendo isso para os conceitos de lei hoje. Né? E, hoje, então, quer dizer que uma pessoa que se une para morar com uma outra, independente do sexo, mas que se amam verdadeiramente, isso não pode ser encarado aos olhos de Deus como amor, como união, né? Reflitam, né? Conheço várias pessoas que estão juntos há 20 anos e nunca casaram na igreja, nunca assinaram um contrato, mas que estão juntos, né? Unidos pelo amor, pela fé dessa união, construíram família, possuem filhos, né? E isso, aos olhos de Deus, é o que mais importa, a lei de amor. O resto é criação dos homens, conforme a conveniência da sociedade em vigor naquela época. Desculpem. Isso nós temos que refletir e entender. O que importa num casamento? O que importa num relacionamento? A conveniência, os interesses pessoais, os interesses materiais ou o amor? Então, essas reflexões que as convenções da sociedade, não é? A gente tem muito esses embates, ou é o amor? Então, tudo isso a gente tem que refletir para que a gente possa trazer isso para o Evangelho. Tá bom? Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Então, olha só, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e que quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muitos felizes hão de ser. Então, veja que antigamente, né, e aí o Evangelho traz essa questão, e ainda existe isso em muitas culturas, em muitos países, que os casamentos eles eram arranjados. Né? Era importante para o fortalecimento familiar, do nome da família, que os casamentos fossem bem unidos, que as pessoas fossem bem casadas. Então, procurava-se para suas filhas e para os seus filhos casamentos feitos com pessoas de boas famílias, né? Com famílias fortes, famílias reconhecidas. Isso por quê? Porque isso tornaria, de alguma forma, daria prosperidade àquele nome, àquela família, e isso eles iam se perpetuando ao longo de gerações. Com o tempo, com o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de ideias mais amplas, mais claras, foi se percebendo que esses casamentos, por conveniência, embora trouxessem recursos materiais, trouxessem frutos materiais, ele carecia desse lado moral, do amor. Né? Muitas vezes eram casamentos feitos por aparência. Quando o casamento é feito por aparência, tem a mão de Deus aí? Não é? Então, vejam, é importante que a gente entenda que o que Deus une é tudo aquilo que está de acordo com a sua lei, com as suas leis imutáveis. E no caso da união, a lei em evidência aí é a lei do amor, né? Então, ninguém pode separar o que o amor uniu, não é? Interesses particulares não vão separar o que o amor uniu. Então, por isso, a gente entende e a gente tenta compreender essas questões de uma forma mais ampla, tentando entender realmente o objetivo, né, dessas palavras dentro do nosso sentimento, dos nossos corações. Continuando. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor. Isso que nós falamos agora. Então, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se essa não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos
o que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse a única que o sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Então veja aquilo que eu estava falando há pouco, né? Então, quantas famílias no passado e ainda hoje nós vimos isso, e hoje talvez nem imposto mais, mas às vezes por interesse pessoal mesmo, se constituem pela imposição, pelos interesses materiais, pelas conveniências políticas, né? Esses tipos de união são fadadas ao insucesso, porque lhes falta a essência que uma união deve ter. E por que é a essência? Porque é uma essência divina, é uma lei que não se quebraria ao maior obstáculo. Quando você se une a uma pessoa apenas com interesses mesquinhos e materiais, qualquer tipo de abalo, qualquer tipo de perturbação é capaz de dissolver essa união. Quando você se une pelo amor, pela admiração, pela vontade própria realmente de constituir família com alguém que você admira e ama, que tem laços espirituais, as dificuldades muitas vezes acabam fortalecendo esses laços, porque acabam unindo essas pessoas para superar essas dificuldades. Então veja como é diferente a forma de encarar quando existe a lei de Deus, a lei do amor, que é uma lei realmente imutável, que auxilia nessa união, né? Então, vejam. Cadê? Tá. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem se entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. E qual é a lei imutável de Deus? Como nós já falamos aqui diversas vezes, é a lei do amor. Então, nós, pais, né, pessoas que querem, de alguma forma, se unir a outra pessoa, temos que ter sempre em evidência que se nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, se nós queremos ser felizes, nós temos que buscar que essas uniões sejam pautadas pelo melhor dos sentimentos, do ponto de vista moral, né? E qual é o sentimento do ponto de vista moral por excelência? É o amor, né? O amor. E esse realmente aquilo que Deus uniu através de várias vidas. Muitas vezes vocês se reencontram nessa vida e o amor, a atração inevitável acontece. Quando a gente luta, né, por questões pessoais e deixamos de dar vazão a esse amor e procuramos casar por conveniência ou por qualquer outro motivo, aí acontece o que nós acabamos de falar, famílias dissolvidas, famílias que sofrem brigas, conflitos, né? E o inevitável, a inevitável separação, tá certo? Vamos lá. Continuando. Item 4. Será, então, supérflua a lei civil e deve-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não, claro que não, né? E ele responde, não, de certo, a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus, né? Então, claro que a lei civil ela é importante. Ela normatiza os direitos, né? Ela impõe deveres e obrigações dentro de uma relação, dentro de uma união, né? Deveres e relações do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, né? Então, isso é importante, né? Ela normatiza, dita, né, normas para a sociedade que faz com que a sociedade caminhe melhor, né? Senão nós estaríamos ainda no tempo das cavernas. Então é importante, a lei é importante, mas isso só vai funcionar verdadeiramente se estiver trabalhando em conjunto com a lei de Deus, né? Nenhuma lei humana ela pode ser contrária à lei de Deus, que é uma lei imutável,
né? E quando a gente utiliza-se dessa lei humana, não observando a necessidade dessa lei imutável do amor, a gente acaba, infelizmente, entrando numa empreitada que vai ser inevitavelmente desfeita lá na frente, né? Então, é possível que a gente possa, sim, compreender isso de uma forma melhor, sempre buscando os nossos melhores sentimentos do ponto de vista moral, do ponto de vista do amor, tá bom? Continuando. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que ocorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Então, vejam, muitas dessas questões hoje que a gente vê, famílias se desfazendo, muitas vezes crimes ocorrendo, é fruto desses tipos de união feitas unicamente, exclusivamente pelo interesse pessoal, material, por conveniência, né? Onde as pessoas não conseguem estabelecer uma relação de harmonia entre casal, entre família, né? Então, isso hoje já é visto de forma diferente do que tempos atrás. E aí ele diz, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, vejam, como é importante essas reflexões. Será que a gente continuar a forçar uma união sob a interpretação muitas vezes acanhada do texto bíblico, que diz o que não se pode separar o que Deus uniu só porque alguém foi lá, casou por interesse, assinou um documento no cartório, depois fez o mesmo casamento dentro de uma igreja com as bênçãos de Deus, só por isso. Então, essa união infeliz deve perpetuar em prol, muitas vezes, em descompasso com outra que poderia, talvez, trazer mais frutos, mais alegria, mais compaixão, mais paz para todos os envolvidos. Então, veja, eu reflito, o que Deus quer da gente? Ele quer impor uma união indissolúvel, mesmo que seja uma união que faça mal para os seus filhos? Será que é isso que Deus entende como melhor? Então, reflitam, né? Será que é absoluta essa indissolubilidade do casamento? Então, é uma questão que nós temos que refletir, porque o que Deus, o Evangelho espera de nós é que nós sejamos seres felizes, evoluindo, né? Claro que enquanto existe amor, claro que enquanto existe possibilidade de se manter um casamento em prol de um bem maior, que é a família, isso for benéfico para todos os envolvidos, isso é bem visto aos olhos de Deus. Mas se há falta de respeito, se há violência, se há realmente apenas aparência na união, que frutos bons isso estão dando? Lembre-se que as obras de Deus, todas elas, têm que trazer bons frutos, né? Porque se não trouxer bons frutos, ela não pode ser considerada obra de Deus, não é? E não está em comunhão com os interesses divinos. Então, reflitam sobre isso. Tá? Então, é isso aqui, com esse texto, a gente encerra essa reflexão de hoje. E só para enfatizar um pouquinho, antes de nós encerrarmos, eu queria deixar bem claro, né, essa questão do matrimônio, né? Quando a gente fala que existe os interesses materiais, os interesses pessoais, nós estamos falando daqueles interesses mais mesquinhos, né? Aqueles interesses que nada tem relação com o sentimento, né? Nenhuma relação possui com o amor. São casamentos que eram feitos no passado, que ainda acontece hoje, única e exclusivamente com o propósito de ter algum tipo de relevância na sociedade, seja material, seja do ponto de vista de poder, de família, mas que não envolve nenhum tipo de sentimento. Esses tipos de união pode até ser que um dia se transforme em amor,
Pode acontecer que, mesmo sendo uma união forçada, ela se torne amor. E se isso acontecer, maravilha, muito bom, né? Que isso ocorra durante o processo. Mas a tendência é que, quando isso acontece única e exclusivamente pelos interesses pessoais ou de conveniência, muito raro de que isso aconteça. E que, se não acontecer, é impossível, não é permitido aos olhos de Deus. Então, essa separação, essa correção da rota, eu não vejo isso como um absoluto, tá? Claro que o objetivo sempre é um bem maior. Aí nós temos que avaliar família, filhos, né? A possibilidade de realmente, de se existir amor, de tentar salvar esse casamento, de realmente trazer algum tipo de medidas que possam auxiliar, mas se realmente só existia interesse material, que sentido faz? Por outro lado, se era um casamento que foi feito com união, com amor, com identidade de propósitos, né? Onde haja realmente harmonia, mas que por algum motivo, algum equívoco, algum problema possa ter acontecido entre ambas as partes, seja do marido ou da esposa, ou algum pequeno conflito possa ter ocorrido, mas se há amor, talvez seja possível, talvez seja até aconselhável tentar buscar isso em prol desse amor, em prol da família que foi construída desse amor. Então, é uma questão realmente muito pessoal que cada um vai procurar administrar dentro da sua família. Mas o importante que se diga é que a gente não pode encarar o texto bíblico, o texto de forma absoluta, e dessa forma perpetuar casamentos abusivos, né, violentos, que fazem mal para ambas as partes por conta de que foi, aos olhos de Deus, isso seria pecado. Então, tudo tem que ser visto sob o enfoque do amor, né? Enquanto isso estiver dentro do contexto, estiver trazendo bons frutos, é claro que é permitido, né, que isso perpetue, que haja esforços para isso perpetuar, mas se realmente está trazendo mais sofrimento, malefícios, riscos para os envolvidos, aí tem que ser refletido de uma forma mais adequada. Tá certo, meus amigos? Obrigado pela paciência de vocês. E nós vamos aqui encerrando com o nosso Mestre Jesus aqui na nossa frente, mais uma vez, né? De braços abertos, pedindo a Ele que, primeiramente, né, estamos falando sobre esse tema, que proteja nossas famílias, né? Que proteja todas as famílias da humanidade. Que todos aqueles que possuem amor, que possuem realmente bons frutos dentro de uma união, possam receber esse amparo, esse alívio, essa inspiração para que possa perpetuar, né, nessa união. Abençoe, Pai querido, a todos nós que buscamos caminhar em sua direção, que possamos progredir sempre caminhando perto de Ti, que possamos ser exemplo para os nossos filhos também, para que eles possam crescer entendendo a necessidade, né, de evoluir, de crescer, de fazer o bem ao próximo. E que possam entender em especial esse amor divino que o Senhor nos trouxe e nos ensinou. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Até um próximo encontro.